Sejam todos bem-vindos! Eu sou Renata, trazendo hoje o horóscopo quinzenal para a segunda quinzena de julho de 2021. O período desta leitura vai abranger os dias 15 até 31. Lembrando que estas previsões servem não só para o signo solar, como para ascendente, lunar, Vênus, qualquer posição no mapa astral. Venham comigo, pois aqui vocês com certeza encontrarão um conselho importante para a vida de vocês. Antes de iniciarmos nossa leitura, vamos focar em Deus, nos anjos e nos orixás, pedindo para que essa quinzena seja abençoada, com muita luz nos nossos caminhos e que tenhamos forças para passar por tudo aquilo que a espiritualidade nos designa. Câncer, na justiça as cartas estão lindas, maravilhosas, melhor não poderia ser. Eu tô vendo uma vitória e a chegada de um ciclo de felicidade. Então alguns de vocês podem ter o deferimento daquilo que vocês estão pleiteando ou o encerramento de trâmites burocráticos culminando com o benefício. De repente vocês têm um dinheiro a receber, uma aposentadoria, uma pensão através do INSS, alguém deve dinheiro a vocês e através da justiça essa pessoa efetua os pagamentos, então tem algo bom e próspero chegando. São 3 cartas positivas, entre elas a carta do sucesso e a carta da felicidade. Essa benesse talvez não chegue exatamente nos 15 dias, mas está muito próxima de ser concedida a vocês. Parabéns, bendito seja Deus e Pai Xangô. Pode até tardar, mas nunca falha quando o assunto é a justiça. Na saúde, eu tô vendo algumas situações que vão exigir alerta, principalmente de figuras masculinas, os cancerianos ou demais homens diretamente ligados a pessoas que tenham câncer no mapa astral. Maridos, companheiros, namorados, filhos, irmãos, cunhados, pais, padrastos e sogros. Eu tô vendo que uma pessoa vai fazer um exame, provavelmente na próstata. Esse exame vai constar uma alteração. Não é uma doença difícil de ser tratada, mas eu tô sentindo que essa pessoa vai ter a necessidade de voltar ao médico constantemente, talvez de 6 em 6 meses, para fazer um controle mais acirrado. Então uma alteração vai se dar, fazendo com que os médicos queiram avaliar mais a fundo esse pequeno problema que surge. Obrigatoriamente envolve pênis. Então pode ser a próstata, que é o que eu senti mais forte aqui, talvez alguma coisa no testículo que exija um pouco mais de acompanhamento, mas eu ainda não sinto que seja uma doença fatal de forma alguma, apenas a necessidade de vocês acompanharem melhor. Então, senhores, não tenham medo do proctologista, do urologista, do clínico geral. Se vocês estão sentindo algo desagradável nos testículos, no pênis, enfim, suspeitam que estão com algum desalinho na próstata, busquem orientação médica o quanto antes, porque o exame vai comprovar que tem alguma coisa não muito bacana, mas que se for corrigida a tempo com o tratamento específico, fica tudo bem e não vai haver o agravamento da saúde de vocês.
Às vezes a carta da cobra pode trazer também problemas circulatórios. Eu estou sentindo que nessa leitura ela vai pegar muito mais pênis. Porém, se vocês constatarem que estão com alguma disfunção na circulação sanguínea ou fizerem um exame e constatarem que o colesterol está muito alto, interferindo no processo circulatório, também busquem orientação médica e iniciem os tratamentos devidos. Vamos falar sobre as emoções. Trouxe uma mensagem bem positiva. Diz que vocês passam por algum problema na casa de vocês. Não sei se é um problema na infraestrutura do imóvel, com os vizinhos, com inquilinos ou proprietários. Talvez uma avaria tenha se dado na casa, alguma situação que está fazendo vocês assim esquentarem a cabeça. Pode ser que alguns cancerianos e cancerianas ainda não estejam passando por isso, mas vão vivenciar esse aborrecimento na quinzena. O que importa é que nós temos aqui a carta do caixão indicando que estes aborrecimentos se findarão. Vai haver uma solução e aquilo que aborrece vocês deixa de ser um incômodo. É como se algo ruim morresse, vamos se dizer assim. Eu tô vendo que uma pessoa pode ajudar vocês a resolver este conflito. Muito forte para figuras femininas, 80% de chances contra 20% de ser um homem. Essa pessoa vai se mostrar solidária, pode ou não ser alguém da família, de repente uma conhecida, uma vizinha, enfim. E que através do auxílio dessa pessoa a demanda vai ser resolvida. Vou dar um exemplo bobo, mas vocês vão entender. Imagina que a casa de alguém está com uma infestação de insetos. Vocês são novos na cidade e não conhecem uma empresa de dedetização. Essa mulher pode indicar um bom serviço e vocês se livram do problema. Então são muitas as situações envoltas aqui, mas todas trazem uma positividade, porque através da ajuda de alguém vocês resolvem um conflito que obrigatoriamente está vibrando ou vai vibrar na casa de vocês. Renata, pode ser um problema de saúde de um familiar ou de um pet? Sim, mas o que importa é a solução que vai ser dada através do auxílio que vocês terão. Vamos lá. Olhar aqui o amor. O que acontece? Eu tô vendo que vocês se reconectaram ou se reconciliaram com alguém recentemente. Essa pessoa já aprontou poucas e boas, se disse regenerado ou regenerada, talvez esteja até frequentando uma reabilitação, uma casa religiosa, conversando com psicólogos para tentar voltar a ser uma pessoa equilibrada, vamos se dizer assim. Só que eu tô vendo que na quinzena as amizades, talvez até mesmo alguns familiares, vão tentar essa pessoa para que se desvirtue. Então, por exemplo, imagina que vocês são casados ou casadas com alguém que é alcoólatra e a pessoa está tentando deixar o vício. Só que toda vez que essa pessoa sai do trabalho, passa na frente de um bar, onde os amigos, os vizinhos, senta aqui, toma uma breja, toma uma branquinha. Então essas tentações podem fazer com que essa pessoa que está tentando se regenerar acabe cometendo novos delitos, vamos se dizer assim, mais ao futuro. É importante que vocês firmem o pensamento em Deus, nos anjos, nos orixás, pedindo iluminação para esses companheiros e companheiras de vocês. Provavelmente aqui veio muito forte com marido, esposa, companheiro de união estável, gênero não vem ao caso, que precisa muito de ajuda espiritual para não ter recaída. Eu vejo que a pessoa até tenta se reorganizar, cumprir a promessa que fez para vocês, mas talvez não consiga por conta de tantas tentações. Segunda situação que eu vejo aqui, houve uma deslealdade, uma descoberta, mas vocês, oficiais, se perdoaram e se deram uma nova chance. Só que os amantes envolvidos nesta questão, sejam eles homens ou mulheres, vão continuar infernizando a vida de vocês. E vão continuar tentando esses companheiros e companheiras porque não aceitam o término. Então é importante que vocês também se conectem com a espiritualidade no sentido de dissipar essa energia mais negativa que está surgindo aqui
por parte dessas pessoas que não sabem o seu devido lugar, não entendem que alguém quer se regenerar, rompeu um relacionamento, vamos dizer assim, adúltero, e aqui vai ser necessário muita conexão espiritual para que vocês, cancerianos e cancerianas, sejam vitoriosos. A tentação vai ser grande, mas existe uma força superior que pode protegê-los e protegê-las. Vamos às situações específicas, relacionamentos antigos. Quem já está há muito tempo junto, tem um relacionamento oficializado, os horizontes são bons. Quem é casado, quem está vivendo uma união estável, exceto pela situação inicial que foi ilustrada. Aqui eu vejo pessoas que podem oficializar relacionamentos, marcar casamento, assinar uniões estáveis, de repente vivem sob o mesmo teto, mas não têm uma documentação. Está falando de pessoas que estão requerendo algum tipo de união estável mediante a justiça, talvez para tentar receber uma pensão. Tem boas notícias chegando também. Assim como os divórcios estão liberados, vamos dizer assim. Eu vejo bons andamentos judiciais fazendo com que o andamento desses processos sejam mais ligeiros. Então tem boa notícia surgindo aos caminhos de quem quer se divorciar. Vamos ver as reconciliações de casais separados. Olha, até favorece. Eu vejo vocês se reconciliando, mas lá na frente vocês rompem de novo. Essa carta fala sobre reconciliações que não perduram, que são muito passageiras. Talvez vocês voltem e acabem constatando futuramente que foi um erro, que já não existe mais sentimentos, ou seja, não esperem muito dessas reconciliações que tendem a se dar na quinzena. Os triângulos amorosos, vamos ver aqui. Olha, exceto pelo recado inicial que fala sobre triângulos que foram finalizados, quem tem um triângulo vigente vai mantê-lo na quinzena, sem evolução e sem finalizações, meio que na mesma, mas a carta da árvore traz perduração, tá bom? Os solteiros e solteiras que buscam um novo amor, favorece. Eu tô vendo uma pessoa vindo de um outro lugar, talvez outra cidade, outro estado, outro país, de repente até de um bairro um pouco mais longe do que onde vocês moram, e por algum motivo essa pessoa estará no lugar onde vocês vivem, trabalham, de passagem. E aí vocês se conectam com essa pessoa, começam uma amizade, podem começar um relacionamento, mas eu tô sentindo que vai ser meio que à distância, então tem um desafio para vocês lidarem aí na quinzena. Pode até não ser que essa distância seja muito, de repente a pessoa mora em uma cidade que fica a 30, 40 quilômetros de onde vocês residem, mas está muito nítido com conhecer alguém que está a passeio ou que veio fazer um trabalho, talvez um estrangeiro, uma estrangeira que esteja passeando ou trabalhando no Brasil. Então é um relacionamento novo, mas que ainda carece de observação para a gente ter certeza que a distância não há de ser um problema. Vamos ver os relacionamentos recém-iniciados. Eita lelê, que não favorece. Eu tô vendo pessoas que estão paquerando, ficando, saíram para primeiros encontros, mas começam a perceber que não tem afinidade e que a relação se torna um saco de pedras pesado e quente. Talvez haja uma conexão física, uma atração sexual muito bacana, até um pouquinho de fantasia norteando a vida de vocês, mas ali, no duro, vocês percebem que a relação é difícil. Então acabam não seguindo adiante. Relacionamentos que trocaram de status, namoro que virou noivado, que virou união estável, casamento, ou até mesmo um triângulo que se tornou relacionamento oficial, vão contar com a interferência familiar, trazendo alguns prejuízos para a relação de vocês, principalmente de mãe e sogra. Então tomem um pouquinho de cuidado, porque é bem provável que vocês tenham que lidar com alguém chatonildo, chatonilda, mas não está me parecendo que seja ex-esposa, ex-marido, nem filhos de outros relacionamentos. Me parece que as mães, as madrastas, as avós, as tias vão fazer a bola da vez, infernizando cancerianos e cancerianas que estão em relacionamentos recém-iniciados, que trocaram de status. Olha,
Nas finanças, veio com uma proposta de aliança sendo feita. Só que essa proposta de aliança requer alguns cuidados, porque pode não ser exatamente o que vocês precisam. Vou dar um exemplo. Alguém quer muito comprar um carro, vai no banco onde tem conta, recebe uma proposta de financiamento, mas a taxa de juros é exorbitante. No final das contas, a pessoa consegue comprar 3 carros com o dinheiro do financiamento. Não vale a pena. Por mais que vocês queiram muito este carro, pagar o triplo em juros para o banco não vem ao caso. Outra situação parecida com o que pode se dar aqui. De repente vocês têm um terreno, mas não tem dinheiro para construir. Aí alguém chega e fala assim, não, eu construo, depois a gente vende, divide meio a meio. Esse tipo de proposta que eu tô vendo ser feita, não são propostas assim sólidas, são propostas que podem não ser boas para vocês. De repente até é uma proposta de trabalho, mas envolve uma pessoa muito enrolada, que não tem assim probidade administrativa, promete mundos e fundos e não cumpre. Então tomem um pouco de cuidado com as propostas que vocês vão receber. Obviamente, quando nós estamos sem emprego e uma porta se abre possibilitando qualquer ganho financeiro, a gente acaba aceitando para não ficar sem dinheiro, mas cuidado para não ser iludido por quem quer que seja. Em síntese, uma proposta de aliança vai ser feita, mas ela pode não ser tão vantajosa quanto se promete. É importante que vocês analisem os prós e contras para aceitar ou não o que vai ser ofertado, tá bom? Quem está procurando um emprego, CLT, PJ ou freelancer? Olha, eu tô vendo um emprego surgindo sim. Só que é um emprego meio parado, então alguns de vocês podem estranhar um pouco, sentir que ganham para não trabalhar ou que a quantidade de trabalho é muito pouco. Isso pode causar uma preocupação em vocês, mas aqui as cartas dizem que não tem por que se preocupar. Aceitem o trabalho dentro das particularidades que ele apresenta e sigam adiante. Talvez pessoas que estão acostumadas com um fluxo de trabalho muito intenso peguem uma relação laboral assim muito calma e estranhem um pouco, mas não tem motivo de se preocupar. O trabalho vale a pena ser feito e vai trazer aí boa remuneração também. Autônomos e profissionais liberais. Não é a melhor quinzena do mundo, tá? Eu tô vendo um pouco de lentidão, tô vendo alguma dificuldade com o fechamento dos negócios, tô vendo que os clientes podem procurar vocês, mas demandando produtos e serviços que não são assim tão caros. Isso pode trazer um pouquinho de ansiedade que vocês precisam controlar. Vendedores e vendedoras. Esses sim estão favorecidos. Eu vejo um aquecimento no comércio se dando, fazendo com que vocês galguem clientes, concretizem algumas vendas e tenham a esperança de que dias melhores estão surgindo. Acredito que aqui fale muito com pessoas que passaram por alguns perrengues com relação às vendas e que agora na quinzena vão ter um pouco mais de aquecimento. Os empresários e empresárias, eu estou vendo algumas empresas que estão com muitas dificuldades aqui, perdendo clientes. Provavelmente essas dificuldades estão se dando em função de um serviço ruim que vocês estão prestando. Vale muito a pena olhar o quadro de funcionários, a qualidade do produto, qualidade dos serviços. Não basta só montar um negócio, tem que se estabelecer. E às vezes a pessoa não tem condições. Aí começa a se vitimizar porque não está ganhando dinheiro, porque nada dá certo, porque eu acho que alguém fez magia contra mim, e não é nada disso. Verifiquem antes de mais nada se os seus funcionários trabalham corretamente, se o que vocês entregam para os seus consumidores, sejam produtos, sejam serviços, tem a decência da qual eles merecem. Não adianta a gente oferecer um serviço péssimo e querer receber rios de dinheiro por conta disso. Eu estou vendo que aqui tem uma empresa onde, além de problemas financeiros, existem questões seríssimas envolvendo qualidade e até mesmo falta de disciplina de funcionários. Então, é importante que vocês, cancerianos e cancerianas que estejam nesta situação, observem melhor o que pode ser modificado antes que a empresa de vocês caminhe para um
rumo à falência, tá bom? Olha, com relação ao trabalho, eu tô vendo uma mudança que vai se dar na quinzena, uma novidade que chega, mas não é agradável. É uma novidade chatonilda com a qual vocês vão ter que lidar. Envolve uma pessoa nova, provavelmente um chefe, um diretor, presidente, vice-presidente, indiferente do gênero, ok? Pode ser um homem ou uma mulher. Talvez a visita de um auditor ou auditora questionando os trabalhos de vocês. De repente, o dono da empresa que se ausentou por meses volta, começa a caçar pelo em ovo. Então eu tô vendo uma turbulênciazinha se dando, não vai colocar os trabalhos de vocês em risco. Aqui a leitura não visa falar sobre pessoas que serão ou não demitidas, mas traz uma mudança meio chata. De repente essa mudança caracteriza como a saída de um prédio para o outro, do escritório X para o escritório Y. Isso pode ser tumultuoso. De repente, muda algum processo para atender uma legislação. São várias as possibilidades que eu vejo aqui, mas a gente tem a carta do chicote trazendo aí alguns conflitos e trazendo uma pessoa meio difícil para esse ambiente de trabalho que vai cobrar e questionar demais as posturas de vocês. Cuidado quem está respondendo a algum processo disciplinar, algum tipo de sindicância, reclamação que se deu na corregedoria. Eu até não sinto prejuízo final nestes processos, mas que a encheção de paciência vai ser grande, isso vai. Então a quinzena testa bastante a paciência de vocês. Não sinto que estão favorecidas as provas, testes e entrega de trabalho acadêmico. Eu estou vendo uma figura, provavelmente um professor, examinador, examinadora, que vai procurar pelo em ovo no sentido de tentar reprovar vocês. Então só se exponham a testes e provas, só entreguem trabalhos que foram devidamente revisados quando vocês tiverem a certeza que aquilo pode ser feito, pode ser entregue. Havendo possibilidade de remarcar um exame do Detran, da OAB, da Anbima, aconselho o câncer a fazer, porque realmente eu tô vendo a quinzena algumas chatonices se dando no que tange aí a trabalho tanto remunerado quanto trabalhos intelectuais. Muito obrigada pela presença e carinho de todos. Se vocês estão me assistindo pela primeira vez e gostaram do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Assim vocês são informados sempre que o canal publicar um vídeo novo. E não se esqueçam, às quintas assistam ao horóscopo do fim de semana, aos domingos, horóscopo semanal. Que esta quinzena seja regida pelas bênçãos de Deus, dos anjos e dos orixás. Sintam-se abraçados e protegidos. Beijos de luz, fiquem com Deus.